Opa, tudo bom? Eu estava assistindo agora uma entrevista de dois irmãos, né? Um irmão entrevistando o outro, e nessa entrevista surgiu o assunto do livre-arbítrio, né? Que Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Então, nessa conversa, um dos irmãos falou, né? Que Deus é justo, por essa razão ele deu o livre-arbítrio para o homem, E o que acontece? Essa questão do livre-arbítrio, né? E da permissão de Deus, que Deus permitiu que o homem escolhesse, isso nunca entrou no meu coração, na minha cabeça. Eu nunca aceitei isso. E por isso, há 24 anos que eu venho estudando sobre esse assunto. E cheguei à conclusão definitiva que Deus não deu o livre-arbítrio para ninguém, nem para o homem, nem para ninguém. Não deu o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden e não deu o livre-arbítrio para o homem nos dias de hoje. O que é o livre-arbítrio? Eu vou fazer uma ilustração aqui bem rápida e bem simples para que a gente entenda o que é livre-arbítrio, o que é ordem de Deus e o que é obediência, né? O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, vamos fazer uma suposição que Deus tenha chegado para o homem e tenha dito dessa forma, para a gente ilustrar o livre-arbítrio. Deus chegou para o homem, tem aqui a árvore, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela gera a morte. E essa árvore da vida, ela gera a vida eterna. Então, Deus pega para o homem, né? Ele vai dar o livre-arbítrio para o homem. Como é que ele vai fazer? Ele vai chegar para o homem e vai falar assim: Ô Adão, tem essa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem essa árvore aqui, que é a árvore da vida. Vê você então, escolhe qual das duas você vai comer. Eu te dou liberdade para você escolher qual das duas você vai escolher para comer. Você é livre para escolher qual das duas você vai querer. Se você vai querer a árvore da morte ou a árvore da vida. Escolhe aí qual das duas você quer. Isso é Deus dando o livre-arbítrio para o homem. Agora, foi dessa forma que Deus fez? Vamos analisar na Bíblia como é que foi que Deus fez? Bom, Deus pegou o homem primeiramente, deu domínio ao homem lá na criação. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança e deu domínio para o homem. Pegou o homem, né? Tomou o homem, colocou o homem no jardim para ele cultivar e guardar. Deus deu poder ao homem para o homem cultivar o jardim e guardar o jardim. Era a responsabilidade do homem guardar o jardim. Não era responsabilidade de Deus guardar o jardim. E nem era Deus quem guardava o jardim. Quem guardava o jardim era o homem, porque ele tinha domínio para guardar o jardim. E Deus deu uma ordem para o homem. A ordem foi assim: de toda árvore do jardim, árvore no singular, comerás livremente. Comerás. A ordem foi para Adão. Adão era livre. A liberdade de Adão não era um presente e nem era um benefício. A liberdade de Adão era uma ordem. Adão tinha a obrigação de ser livre, porque Deus tinha dado uma ordem para ele ser livre. Comerás de toda a árvore do jardim livremente. A liberdade está aqui na ordem, livremente. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Dessa aqui você não vai comer. Essa aqui você é obrigado a comer para ser livre. Essa aqui você não pode comer, porque essa aqui vai te gerar a morte. Então, eu te proíbo de você comer essa aqui. Ok, Adão? Você não pode comer essa aqui. Eu te dou uma ordem. Você não pode comer essa aqui. Então, Deus deu uma ordem para Adão. Então, a pergunta é: aonde Deus está dando liberdade para Adão escolher? Aonde está escrito isso? Aonde está registrado que Deus está dando liberdade para Adão escolher? Essa é uma pergunta que tem que ser feita nos ensinos das escolas dominicais,
nos cursos de teologia e nas igrejas em geral. Porque quando você vai perguntar aos pastores ou aos irmãos na igreja, eles não gostam de falar sobre esse assunto. Não gostam de falar, porque se Deus deu liberdade, né, para o homem escolher, né? Essa aqui é a morte e essa aqui é vida. Se o Deus deu liberdade para o homem escolher e Adão, pô, sou livre e vou escolher a morte. Escolheu a morte e depois Deus vai punir Adão porque Adão escolheu. Isso não faz nenhum sentido, não tem nenhuma conexão lógica, não existe justiça nisso. Então, eu gostaria que as pessoas que assistissem esse vídeo analisassem, lesse e relesse Gênesis, né, onde está registrado que Deus deu uma ordem para o homem e onde a ordem não cabe outra opção que não seja a obediência. Eu gostaria que os irmãos analisassem isso e colocassem aqui nos comentários o que os irmãos acham, né, dessa colocação que é feita, né, essa colocação que eu estou fazendo aqui agora, para que a gente possa entrar num entendimento, para a gente possa buscar conhecimento e entender de fato o que Deus queria quando deu essa ordem para o homem lá no jardim. Que Deus não deu o livre-arbítrio, que eu estudo Gênesis há 24 anos, eu nunca, em lugar nenhum da Bíblia, eu vi Deus dando liberdade para o homem escolher. Deus não deu liberdade para Davi escolher adulterar com a mulher de Urias. Deus não deu liberdade para Adão escolher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não deu liberdade para Sansão revelar o segredo para Dalila. Então, gostaria que os estudiosos, aí, os teólogos, as pessoas entendidas, né, nessa parte aí, colocassem para mim onde é que está essa autorização de Deus dando para que o homem escolhesse pecar e fazer toda essa maldade, toda essa desgraça, ok? Vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto de muita importância, ok?